ele, pede para ele passar o RA dele no grupo, que eu já vou até mostrando aqui, que aí eu já compartilho também. Eu tô pedindo aqui, vamos ver se ele. Acho que você tinha. Aí tá, vocês estão vendo aí que tá compartilhando aí, né? Uhum. É, O Matrix. deu um Matrix. Peraí que eu acho que eu vou. Qual que é essa ferramenta que você fez aí? Você usou o que para fundar ela? Então, essa ferramenta aqui é um P2P, tá? Vocês já Aham. trabalharam com P2P, não? Não, cara, eu nunca fiz com o P2P, não. Então, P2P é um termo. É um termo que. Deixa eu só entrar aqui no servidor. Mas é um termo que você. O que é um P2P? É um peer-to-peer, né? Peer-to-peer é o Aham. quê? Vamos supor que em relação a uma impressora e seu computador, o, o que eu preciso fazer para conectar o computador com uma impressora? O que eu preciso? Um cabo USB, não é? Aham. Então vamos supor que aquela conexão do cabo USB, uma comunicação ponta a ponta. Então essa comunicação ponta a ponta é o que nós podemos chamar de peer-to-peer, né? Então é mais ou menos essa ideia. É o que usa no CFTV, né? Exatamente. O CFTV, no IPTV, né? Uhum, uhum, Por exemplo, se a gente for lá no Spotify, o Spotify usava o peer-to-peer em certas situações, né? uhum, Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época que as músicas eram baixadas por torrent, né? aham. E aí o torrent, ele, ele fazia com que a pessoa conectasse é, um link de um servidor para trazer aquele MP3 para aquele outro servidor. Como é que eles caminhavam na comunicação naquilo ali? Ele passava por vários servidores, né? Por exemplo, uma pessoa quer usar seu servidor para fazer uma solução do blockchain, uma solução às vezes de trocar informação com o seu servidor para colher uma resposta. Às vezes ele só quer usar sua GPU, sua CPU. Então ele vai lá, você meio que empresta o seu acesso ao seu servidor, a pessoa usa e naquele mesmo túnel de tráfego de dados, o peer-to-peer caminha. Porque ele fala assim, eu quero fazer um peer-to-peer com um servidor na Ucrânia. Então ele vai para uma CDN, ele encontra uma máquina, às vezes uma máquina virtual, um data center, ou algo que esteja funcionando no seu servidor, e cria um túnel de dados com o servidor na Ucrânia. Ele vai lá, pega esse MP3 via torrent, e aí você baixa na sua máquina. Então é como se fosse aquele código de download via shell online, né? São o OBS, né, que faz, aquele formato OBS. Então, Mas aí você desenvolveu tem várias técnicas que uma software pode fazer. Hoje, nesse exato momento, quando você baixa um aplicativo, você está emprestando a sua rede de internet, está na rede mundial de internet, você está emprestando o seu hardware para empresas fazer o que elas bem entender, tá? Então o que eles podem fazer? Na hora que você aperta lá um curso, você está vendendo seus dados.
Aí ela está pegando os seus dados, vendendo para um leilão de dados. Empresas que estão comprando seus dados. Você está compartilhando sua localização, o que você faz na internet, se você está comprando um produto ou não, entendeu? E tudo isso daí, às vezes, pode ter uma conexão peer-to-peer que está passando por você. Ah, eu baixei o Spotify. Spotify hoje em dia não usa peer-to-peer? Negativo. Às vezes, para ele diminuir o tráfego de dados, às vezes ele trafega ali no seu hardware usando a sua GPU e de repente ele pega ali uma informação, resolve e manda via TCP. Ele manda criptografada, aquele hash de criptografia. O blockchain faz isso levemente, um hardware muito leve. Por exemplo, ele pode fazer num ESP, num Arduino. E o blockchain ele caminha em hardwares muito leves, né? Então hoje em dia, porque o blockchain ele pode caminhar em áreas de hardware muito hardware, como que eu posso falar? Hardwares baratos, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque pode ter às vezes um aplicativo infectado que pode estar usando o seu GPU para minerar criptomoeda, né? Tá ali quebrando o hash de uma criptomoeda que é uma moeda, como é que eu posso falar? Uma moeda com uma volatilidade muito grande, né? Que é diferente do Bitcoin, de uma moeda mais robusta, né? Então, por exemplo, e aí tem as redes, né? Você tem a rede do Ethereum, você tem a rede baseada para quebrar a criptografia do blockchain, né? Não é quebrar a criptografia, mas para, às vezes, ela formular uma solução dentro do blockchain pro Bitcoin, né? Que é uma das moedas mais seguras das criptos, né? Então é isso. Aí o peer-to-peer é um tubo que você faz de um ponto para o outro. E ele pode ser um tubo para uma rede de computadores imensa, de um ponto para o outro. Ele pega e resolve um problema, às vezes numa máquina, e joga essa solução para uma outra rede. Esse é um peer-to-peer. Né? Pensa que eu te passei aí o Rogério e o RA aí, ó, no chat. Né? Mas você fez o que? Você fez em Node? O que você fez? Você usou essa biblioteca e jogou ela no quê? Vocês estão conseguindo ver aí a telinha preta aí? Então, né? Uhum. Como é que foi feita aqui a plataforma? Sim. Isso. Tá. O Mirotalk, ele é baseado... Como é que funciona você cair numa rede com uma outra pessoa usufruindo ali, né? Lembra que lá em 95, não sei se vocês jogaram Doom, né? Eu joguei Doom lá em 94, 95. Era o anterior ao Counter-Strike. Não sei se o Giovanni jogou Doom, né? E lembra que quando a gente estava lá na Lan House, quando a gente estava lá na Lan House, e de repente caiu um bonequinho na tela, mas uma pessoa logou, aquele bonequinho era um IP, né? Era um IP. E como é que graficamente a pessoa conseguia controlar com a pessoa dentro da tela? Aí é lógico. Existe um cálculo tridimensional, né? Um cálculo tridimensional da tela. Aí via peer-to-peer a pessoa conectava a IP. E quando você conecta via IP, você está entrando dentro de um servidor. Aí aquele servidor ali, ele está rodando um framework. Ele pode estar rodando um framework de vídeo. Ele pode estar rodando um framework de gráfico. Ele pode estar rodando um framework imenso.
E é daí que a gente que cria a solução da gente, às vezes, transmitir áudio. Que a gente está transmitindo áudio e vídeo real time, né? E aí o Minotaur, que é um serviço, é um software sobre serviço, é um SaaS. E aí esse SaaS eu utilizo dentro do meu servidor para criar o peer-to-peer. Então, quer dizer, você o Luiz é um IP, o Giovanni é um IP, eu tenho um IP na rede a gente está caindo no mesmo servidor. E é daí que a gente criou a nossa reunião. Aí eu falei, aí eu criei o Mirotal? Não, eu sou uma pessoa que contribui com o Mirotal. Então, quando eu sou um desenvolvedor open source, eu vou lá e eu pego o código dessa empresa e aí eu, através da licença que eles têm, se é GNU, se é uma Apache 2.0, se é uma licença MIT, eu leio aquela licença e eu falo, olha, eu consigo desenvolver algo sobre algo que uma pessoa já fez. E aí eu peguei o Mirotal e trouxe para dentro do meu servidor. Aí hoje eu não tenho a patente do Mirotal, porque não sou eu que inventei o Mirotal, mas a infraestrutura. O Rogério, peraí que eu vou passar vou passar o link dentro do WhatsApp para ele entrar, tá? Aí ele vai. Então eu tô indo. Eu tô indo, tá? Eu Pronto, aí eu não saí da plataforma, não. Eu tô mais vendo um vídeo. Tá, não, tudo bem. É que às vezes no tráfego, quando a internet fica lenta, às vezes a pessoa perde a conexão do IP, né? Aí ele muda o IP, né? Não o IP da sua máquina, mas o IP na rede, né? E aí ele perde essa conexão peer-to-peer, né? Então na hora que ele vai fazendo a busca, aí de repente ele encontra na malha e devolve de novo. Então, é por isso que às vezes a gente perde a comunicação, mas isso acontece no Teams, acontece no Zoom, acontece no próprio WhatsApp. Eu mandei lá pro Rogério no WhatsApp, tá? Ele só entra com o link na conta do Google, ele entra. Então eu vou apresentar aqui para vocês o servidor, tá? Ó, o servidor aqui a gente tem ele tá rodando Linux, tá? Onde que tá esse host? Ele é uma máquina na AWS. Ele tá dentro lá dos servidores da Amazon, né? Da Data Center, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um if config aqui. Pera aí. Dá. Pera aí. Vou colocar um ls aqui. E aí eu já vou dar um aqui. Então, esse daqui, ó, é o nosso. A gente tem aqui o nosso diretório, tá? Esse aqui é o nosso servidor. Se você for ver, é uma máquina Linux. Vocês estão conseguindo ver aí? Ele é um Linux baseado no Ubuntu, tá? Tô conseguindo ver. Ele é um Linux baseado no Ubuntu. É a última versão. É uma última versão, mas uma versão light, tá? É uma versão que ela é bem robusta, né? Só que é uma versão mais light, né? Então uma versão mais light é bem essa aqui.
Então, esse tipo de servidor, às vezes, para explorar o servidor, às vezes eu pego um serviço ali e aí eu uso dentro da máquina, mas quando eu paro de clicar na máquina, a máquina desliga. Então, ela constantemente não precisa ficar ligada. Ela me dá um front-end, só que tem horas que essa máquina ela vai desligar. E aí ela só vai ligar quando eu clicar, entendeu? Então aqui ó, você vê o binário da máquina, ó. Quer ver, ó? Tá rodando aqui, ó. É Linux mesmo, né? E nessa máquina eu consigo rodar a versão do Python. Se eu pegar aqui o Python e colocar aqui, ó, version, não sei se. Ó, tô rodando o Python 3.13, tá? E vamos ver aqui, ó. Esse aqui é a versão do pip, mas vamos ver. Olha lá, a versão do pip. Você já trabalhado com pip, não? Então, a versão do pip é aquela versão que eu vou fazer download dentro do Linux de algumas coisas do Python, né? Então ele vai. Hã? Ô Rogério, você conseguiu entrar não? Vou mandar aqui uma mensagem. Rogério. Eu acho que ele não conseguiu entrar, viu, Alan? Não, mas é só apertar no. É só clicar no link aqui, ó. Ó. É só clicar nesse link. Eu mandei lá no grupo, ó. É só ele clicar nesse link aí. Tá? Aí vamos lá. Aí o que acontece? Então, aí que a gente vai trabalhar, o Luiz Giovanni. É ali que a gente vai trabalhar para a gente usar as tecnologias de IA, de inteligência artificial. E é ali que vai funcionar aquela parte de auditoria que o Luiz falou. Entendeu? Certo. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Ó, peraí. Por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar aqui. Tá vendo aquele. Tá vendo aquele coisa ali do Smurf ali, ó? Spotify? Por exemplo, aqui eu vou entrar com o editor de texto aqui do Linux. Aqui eu importei aqui uma estrutura do Python que ele vai fazer análise de algo externo, tá? O que ele vai fazer aqui de análise? Você sabe que é o Smurf dentro da fraude financeira, não? Ah. Aham. Alô, pessoal, tá conseguindo ouvir aí? Alô, pessoal, tá conseguindo ouvir, não? Tá conseguindo ouvir?
Então, a gente pode usar, né? Como existe vários recursos, assim, é muito recurso, né? Hoje em dia é muita empresa, né? Aham. Então, aí seria interessante jogar lá dentro O áudio tá cortando um pouco do Luiz, né? Não tô conseguindo ouvi-lo. Do Luiz, né? O Giovanni, é o meu ou é do Luiz? É o meu áudio ou do Luiz? Que vocês não estão conseguindo? É. Então, ó, aí aqui. Ó, tá vendo? Isso aqui tá no. Isso aqui tá no GitHub, tá? Eu coloquei lá pra gente fazer análise, mas se a gente quiser executar isso. Olha lá, ó. Se vocês foram ver, aqui eu simulei através da IA, né? Uma IA externa lá, né? Todos estão conseguindo ouvir? Não. Então, Rogério. E aí, Rogério, tudo bem? Tá conseguindo ouvir aí? Então, eu tô apresentando aqui E aí, gente, tá conseguindo ouvir? E aí, Rogério? Tudo bem com vocês? Né? Beleza. Bom, aqui eu tô mostrando, o Luiz tá acompanhando, o Giovanni tá. Tô mostrando aqui o nosso. Eu tô ouvindo, tá? Do nosso trabalho, né? E aí eu tava ali simulando aqui, o que já estava funcionando dentro do nosso servidor, né? Então o nosso servidor aí, Rogério, aqui, ó, ele é baseado em Linux, tá? AWS, tá? E aqui tá rodando a ferramenta do Python, tá? Se eu pegar aqui
versão do pai. Ele está funcionando com a versão 3.13. E o ele está usando a versão 24.3.1 para ter a conexão da biblioteca e né? Aí eu demonstrei aqui eu estava testando, né, o site, né, e já é uma questão de análise com IA, né? Eu coloquei esse código aqui, né? Inclusive testei ele aqui. Vou testar ele aí de novo. Aí tá dando a resposta. E é isso aí. Esse daí é o nosso servidor, tá? Que a gente vai conectar com as coisas, né? Aí aqui também aí aqui também eu vou mostrar uma outra questão, tá? Tô ouvindo. Oi, Luiz, pode falar. Eu tô ouvindo agora. Certo. Entendi. Tá, e como é que você gostaria de prosseguir com essa questão? Tá. Então aqui então igual aqui na monografia. Então quais são os processos que a gente vai fazer? Então
só para a gente já colocar aqui na monografia, para a gente já começar a desenvolver essa monografia. Então, repete aí o que a gente tem que prosseguir. Ó, eu posso já dar uma dica? Eu gostaria muito de trabalhar com compliance na parte de lavagem de dinheiro. E aí, qual que é o número da ISO? E qual que é o número da ISO específica? 14.200. 14.200. 201 e a outra? Entendi. 14.001 e a 14.201. Tá. Fala aí, vamos lá, já vamos distribuir aqui. Então, uma fala regras de negócio. O que mais? ISO e EC. Então é 42001 e a 42000. Tá. Políticas. Requisitos, gaps. O que mais? Requisitos, gaps. Evidências. Tá. E governança, né? Compliance, né? Governança e compliance. Lavagem de dinheiro é a PLD barra AML. Que aí poderia. Que aí entra o algoritmo de Smurf, os algoritmos de diluição, né? De diluição de criptos, diluição de alocação também, não sei o que e tal.
Mas, Luiz, assim, agora que eu já configurei esse servidor, né? Sim, é isso, aí a gente pode adaptar. Por exemplo, ele está funcionando com Flask, o framework Flask, aí roda o Python, roda o pip, eu pretendo rodar o Pandas, dá para a gente instalar o MySQL, e aí essa modelagem de arquitetura você pode fazer. Por exemplo, você pode rabiscar até num papel, falar assim, ó, essa arquitetura, ela funciona assim, a informação, por exemplo, vou dar um exemplo de arquitetura. Como é que eu analiso uma fraude financeira? Quando a pessoa está emitindo lá no Excel uma planilha, ou quando ela emitiu um PDF, ali vai ter uns indícios de alocação. Quem que alocou? Então, primeiro eu tenho um indício de fornecimento, que é o fornecedor. Lá vai ter se ele é uma pessoa física ou se ele é uma pessoa jurídica. Isso, aí é banco de dados. Essa API, escreve essa API aí no chat da plataforma aí para eu poder pegar. Certo. Tá, fecha. Sim, mas eu tô ouvindo, tá? Eu vi que o Fast API ele trabalha com Node.js e Go, né? Ó, com base no que você mandou, ó, veio esses textos aí, ó. Open API, né? Based on and for compatible with the open standard of modelagem de risco. Modelagem de risco. Ele tem um documento aqui dessa
Eu consigo usar Python com essa Fast Não, então entendi. Entendi. Viu? Então aí, pessoal, ó, já começa em pesquisar sobre esse API e sobre como utilizar em Python, né? Porque no servidor lá, não sei se vocês viram, é totalmente baseado em Python, tá? Não, sim. É, então, aí aquele servidor lá, ele é bem leve, ele funciona com Python e o Google Colab também dá para fazer teste, né? Que eu também já configurei lá no GitHub, tá? Então, seria bom vocês também, pro próprio Drive mesmo, quando vocês... Ó, vou colocar aqui, ó. Lá no Drive é fácil baixar o Google Colab. Ó, eu coloquei lá na monografia. Tá em tempo real, aí se vocês abrirem a monografia vai apresentar aí. Aí eu vi aqui, ó. Ó lá, o get, né? A requisição do get. Eu vi lá. Aquela imagem. Sim. Tá. Você viu que lá na monografia você consegue fazer em tempo real, tá? Então, se você abrir a plataforma, essa plataforma que você abriu aí, que você entrou usuário e senha, a nossa plataforma, você vai lá em documento, lá no topo. Se você abrir, você vai abrir esse mesmo documento que eu estou mostrando, em tempo real. Pode ter sido o Rogério. Acho que é o Rogério. É isso aí. Bom, pessoal, quando for mais ou menos umas 9h15 ali, umas 9h15, eu vou ter que sair, tá? Mas aí vocês ficam à vontade para continuar aí falando sobre o projeto. Inclusive, vocês mesmos podem apresentar, por exemplo, ou quiser gravar, né? Vão conhecendo também essa plataforma aí, que ela é bem fácil, tá? Eu gravei aqui nossa reunião, tá? Eu vou salvar o vídeo. Oi? Dentro, dentro da plataforma, eu vou criar um diretório de vídeo. Vocês vão assistir. E isso aqui também vai para o YouTube, tá?